Aos 47 anos, Ricardo Carvalho finalmente rompe o silêncio e revela algo que ninguém esperava ouvir. Um dos defesas mais elegantes da história do futebol português, conhecido pela frieza quase impossível de quebrar, decide agora abrir uma ferida antiga. Os 5 nomes que ele mais detestou ao longo da carreira. Esta confissão tardia provoca um choque no mundo do futebol, pois Carvalho sempre foi visto como discreto, reservado, quase impossível de ler. Então, por que falar agora? O que esconde cada uma dessas histórias? E, acima de tudo, o que levou um homem tão calculado a expor conflitos que ficaram enterrados durante décadas? Mas uma coisa é certa. Cada nome desta lista guarda uma tensão explosiva, rivalidades ocultas e mágoas que nunca desapareceram. E assim chegamos ao momento decisivo. Quem são estas pessoas? Comecemos pelo número 5. Número 5, José Mourinho. Para muitos, José Mourinho foi o mentor que transformou Ricardo Carvalho num defesa de classe mundial. Mas por trás das conquistas históricas no Porto e depois no Chelsea, havia uma relação marcada por tensão, orgulho ferido e ressentimentos que nunca chegaram ao público. No início, Mourinho via Carvalho como o seu soldado perfeito, alguém capaz de executar qualquer ordem tática sem hesitação. Porém, insiders revelam que a admiração rapidamente deu lugar a um jogo de poder silencioso. Mourinho exigia obediência total. Carvalho, com o tempo, começou a questionar certos métodos, certas críticas públicas, certos gestos que o deixavam exposto perante a equipa. O ponto de ruptura teria acontecido quando Mourinho, num treino fechado do Chelsea, criticou-o com dureza desnecessária diante de todos, insinuando que o defesa já não era tão indispensável quanto pensava. Testemunhas afirmam que Carvalho ficou imóvel, mas os olhos diziam tudo. Uma mistura de humilhação e revolta. A partir daí, cada conversa entre os dois tornou-se um campo minado. Cada decisão tática parecia esconder uma mensagem. O jogador sentiu que havia perdido o respeito de alguém que antes o tratava como essencial. O impacto emocional foi brutal. Mesmo continuando a jogar em alto nível, Carvalho nunca mais voltou a confiar plenamente no treinador, que um dia considerara quase como família. Número 4. Didier Drogba. Ricardo Carvalho e Didier Drogba formaram uma das duplas mais temidas. Um atacante explosivo contra um defesa frio e calculista. Mas o que muitos não sabem é que, fora das câmeras, a relação entre os dois esteve longe de ser pacífica. Drogba respeitava o talento de Carvalho, mas insiders revelam que havia momentos em que o marfinense sentia que o português o provocava de propósito nos treinos, usando entradas duras e comentários discretos para testar os limites. Já Carvalho, por sua vez, via Drogba como alguém teatral demais, alguém que usava a força e a influência dentro do vestiário para manipular decisões. O episódio que selou a animosidade entre eles teria acontecido num treino de alta intensidade, quando uma entrada de Carvalho deixou Drogba furioso. Testemunhas contam que o atacante se levantou gritando, acusando o defesa de querer lesioná-lo antes de um jogo crucial da Champions. O clima ficou tão pesado que Mourinho precisou intervir, separando os dois. Apesar de ambos continuarem a jogar juntos e contribuírem para títulos, o ressentimento permaneceu. Para Carvalho, Drogba simbolizava o tipo de estrela que nunca o valorizou verdadeiramente. Para Drogba, o português era um rival interno, alguém difícil de ler, difícil de vencer e impossível de perdoar por aquele dia. Número 3, Cristiano Ronaldo. À primeira vista, parecia uma relação tranquila. 2 portugueses, campeões da Europa, referências do Real Madrid. Mas a convivência entre Cristiano Ronaldo e Ricardo Carvalho nunca foi simples. Ambos eram extremamente competitivos. Ambos exigiam perfeição. E essa combinação criou fricções constantes nos bastidores. Cristiano via Carvalho como um defesa demasiado silencioso.
Alguém que não celebrava vitórias com emoção suficiente. Alguém que, segundo insiders, não demonstrava a devoção que o ambiente do Real exigia. Já Carvalho sentia que Cristiano ultrapassava limites, que cobrava os colegas em excesso e criava um clima onde o erro se tornava pecado. O confronto decisivo teria acontecido após um jogo tenso da Liga, no qual Cristiano, frustrado por não marcar, acusou Carvalho de falhar numa cobertura que levou ao golo adversário. Testemunhas afirmam que o tom do atacante foi duro, quase desrespeitoso. Carvalho, geralmente calado, respondeu num sussurro gelado: "Nem sempre o mundo gira à tua volta." A frase chocou o vestiário. Cristiano detestava qualquer desafio à sua autoridade emocional dentro da equipa. Desde então, a distância entre os dois tornou-se evidente. Treinos frios, olhares secos, zero cumplicidade. Para Carvalho, aquele episódio marcou uma perda definitiva de admiração. Para Cristiano, marcou o início de uma relação irreconciliável. Número 2. Pepe e Ricardo Carvalho. E Pepe formaram uma das duplas mais sólidas que Portugal já viu. Mas, por trás da química em campo, existia uma tensão profunda, quase sempre abafada pelo profissionalismo. Pepe, intenso, impulsivo, emocional. Carvalho, calculado, estrategista, silencioso. A diferença de personalidades gerou atritos frequentes, principalmente em momentos de pressão máxima. Insiders relatam que Carvalho muitas vezes se irritava com a agressividade descontrolada de Pepe, que colocava a defesa em risco e desviava a atenção da equipa. Para ele, um central deveria ser frio, e Pepe simbolizava o oposto absoluto. O episódio mais marcante aconteceu durante um jogo preliminar da seleção, quando Pepe, após perder a cabeça numa disputa, quase foi expulso. No intervalo, Carvalho teria confrontado-o diretamente, dizendo que a equipa não podia viver ao ritmo das explosões dele. Testemunhas afirmam que a resposta de Pepe foi brutal. Acusou Carvalho de ser covarde, de nunca assumir riscos, de se esconder atrás de uma imagem de perfeição. A discussão foi tão intensa que os colegas ficaram em silêncio absoluto, incapazes de intervir. Mesmo voltando ao campo e cumprindo o papel de uma dupla impecável, os dois nunca mais recuperaram a confiança mútua. Para Carvalho, Pepe representava o caos que ele sempre tentou evitar. Para Pepe, Carvalho era o símbolo da frieza que ele nunca conseguiu tolerar. Número 1. John Terry. Entre todos os nomes da lista, nenhum marcou Ricardo Carvalho de forma tão profunda e tão dolorosa quanto John Terry. Companheiros de guerra no Chelsea, campeões lado a lado, dupla elogiada como uma das mais consistentes da Europa. Mas, nos bastidores, o relacionamento era uma teia de orgulho, competição e mágoas acumuladas. Terry via-se como o líder natural da defesa, o xerife do vestiário. Carvalho, por outro lado, acreditava que o inglês recebia privilégios exagerados, blindado por influência e status. Segundo os insiders, Terry frequentemente tratava Carvalho como número 2, mesmo quando o português entregava atuações superiores. O momento que destruiu qualquer possibilidade de amizade ocorreu numa reunião interna após uma derrota dolorosa. Terry, tentando afirmar autoridade, expôs Carvalho diante de toda a equipa, criticando a postura do português e insinuando que ele não tinha o espírito inglês necessário para vencer. A frase caiu como uma bomba. Testemunhas descrevem o olhar de Carvalho, não de raiva, mas de desapontamento profundo. Foi a ferida que nunca sarou. Para Carvalho, Terry simbolizou a injustiça e o favoritismo. Para Terry, o português era o rival silencioso que ameaçava sua liderança. A relação, embora funcional em campo, tornou-se impossível fora dele. Quando todos pensavam que a lista terminava simplesmente como um desabafo tardio, surge o detalhe que muda tudo. Um insider próximo de Ricardo Carvalho revelou que esta lista não nasceu agora,
mas sim há mais de 10 anos. Escrita num caderno pessoal que o defesa mantinha escondido durante o período mais turbulento da sua carreira. Esse caderno, segundo a mesma fonte, continha anotações feitas após jogos decisivos, treinos tensos e confrontos internos que nunca vieram a público. E o mais surpreendente, entre as páginas havia comentários diretos de cada episódio envolvendo Mourinho, Drogba, Cristiano, Pepe e Terry, acompanhados de reflexões cruas sobre o impacto emocional que cada um causou. A reviravolta torna-se ainda maior quando se descobre que o caderno quase foi revelado pela imprensa inglesa em 2012, após uma fuga de informação dentro do Chelsea. Mas, milagrosamente, o conteúdo foi bloqueado antes de chegar aos tabloides. Agora, pela primeira vez, Carvalho admite que aquela lista existiu e que foi escrita num momento de fragilidade extrema, quando a pressão o consumia por dentro. A revelação transforma tudo. Já não é apenas uma lista de rivalidades, mas um retrato íntimo de um homem que sempre escondeu o peso das sombras que o acompanharam. A revelação do caderno e das feridas antigas provoca uma nova leitura sobre Ricardo Carvalho. Não mais apenas o defesa frio, calculado e impenetrável, mas um homem que carregou silenciosamente conflitos que poucos imaginavam. Ao expor estes 5 nomes, ele não busca vingança nem polêmica, busca libertação. É como se, ao finalmente admitir quem o marcou de forma negativa, conseguisse deixar para trás a carga emocional que moldou a sua carreira. Hoje, afastado da pressão dos grandes palcos, Carvalho observa tudo com uma serenidade que nunca teve enquanto jogador. Já não há necessidade de esconder sentimentos, nem de manter uma imagem intocável. As rivalidades, os confrontos e as mágoas deixaram marcas profundas, mas também o ensinaram sobre lealdade, respeito e a fragilidade humana, mesmo entre atletas de elite. E no fim, a confissão mostra algo maior, que a glória raramente vem sem sombras e que até os mais discretos guardam tempestades por dentro. A sua história lembra-nos que o futebol não é apenas feito de vitórias e títulos, é feito de pessoas, emoções e cicatrizes invisíveis.